Vamos ler no livro de Salmos 91, 1 ao 3, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. O passarinheiro que o salmista referiu é o diabo. O diabo era um anjo de Deus que se rebelou contra Deus. Então Deus o expulsou do céu, e também muitos anjos que se tornaram demônios, vieram juntos com o diabo. Os demônios entram nos corpos de muitas pessoas que não obedecem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Os demônios se prostituem, os demônios gostam de bebidas alcoólicas, eles gostam de cocaína, de maconha, adoram nicotina. Eles não têm condições de comprar as drogas, então eles usam os corpos de muitos seres humanos. Não adianta não crer no que você está ouvindo, é a pura realidade. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 43 ao 45. O que Jesus Cristo falou sobre isso? Acompanhe a leitura como a sua Bíblia. Quando o espírito maligno sai do ser humano, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então o demônio diz assim: eu voltarei para minha casa, donde saí, e voltando acha a casa desocupada, varrida e adornada. Então o demônio vai e leva consigo outros 7 espíritos malignos piores do que ele, e entrando os demônios, habitam ali, e os últimos atos desses seres humanos são piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. No versículo 43, Jesus Cristo disse que quando o espírito maligno sai do ser humano, ele procura outra casa para morar, porém ele não encontra. No versículo 44, Jesus Cristo disse que o demônio fala assim: eu vou voltar para minha antiga moradia. Então o demônio volta a morar na casa do hospedeiro, porque ele acha a casa desocupada, varrida e adornada. O demônio saiu porque vê quem é mais poderoso do que ele. Chegou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ocupou a casa que o demônio morava. Porém o ser humano tem uma liberdade de escolha. O hospedeiro do demônio voltou a praticar as velhas práticas pecaminosas que praticava antes. Voltou a ter prazer em tudo que o diabo gosta, prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros. Se entregou aos vícios de novo. Então o demônio, que foi expulso pelo Espírito Santo de Deus, veio fazer uma visita na sua antiga casa. Ele encontrou a sua antiga moradia, varrida das coisas de Deus. O Espírito Santo já foi embora da casa que ele expulsou o hóspede indesejado. O Espírito Santo não pode habitar em templo sujo pelos pecados. O Espírito Santo não bebe bebidas alcoólicas. O Espírito Santo não fuma maconha. Ele não cheira cocaína. O Espírito Santo não assiste novelas, que só incentivam o adultério, a prostituição, os vícios, a violência. Ele não pula carnaval. O Espírito Santo não fica vendo pornografias, na TV, na internet. O hospedeiro do demônio se enche de tudo isso que você ouviu. Então o Espírito Santo já não mora mais no ser humano que foi hospedeiro do demônio. No versículo 45, Jesus disse que o demônio já viu que a sua antiga moradia está vazia, porque o Espírito Santo já foi embora. Então o demônio vai chamar os seus amigos, os 7 demônios. Agora são 8 demônios que moram no hospedeiro. Então a situação do hospedeiro fica 8 vezes pior do que era antes.
O hospedeiro agora é controlado por 8 demônios que fazem a festa no corpo do hospedeiro. A situação do hospedeiro fica muito pior com 8 hóspedes indesejados. Assim vai acontecer com esta geração má, disse Jesus. O diabo é o chefe dos demônios, ele é o pai do pecado. Foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden, quando ele fez o Adão pecar, obedecendo a ele, e desobedecendo a Deus. O laço está armado para pegar você, a isca que o diabo usa, traz prazer para a carne, prostituição, adultério, vícios, pornografias, carnaval, que é a festa da carne. O nome já diz tudo, festa carnal. Os demônios e o diabo estão contentes com o carnaval. Se as pessoas conseguissem ver os demônios pulando carnaval também, não iriam mais pular carnaval, onde tudo é liberado. O diabo quer que os que praticam as obras da carne continuem a si mesmo, desagradando a Deus e agradando o diabo. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 7 a 8, o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo deixou bem claro que os que praticam as obras da carne são inimigos de Deus. Se são inimigos de Deus, são amigos do diabo. É impossível de agradar a Deus. Os que vivem nas práticas pecaminosas que Deus condena, o diabo quer que as pessoas continuem a desagradar a Deus, e continuem a agradar a Ele. O diabo quer levar as almas que moram nos seres humanos, para ficarem juntos com Ele. Ele já está condenado. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. É para esse lugar que o diabo quer levar você, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, serão lançados no lago de fogo, todos os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Preferem levar uma vida de pecados na desobediência da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo e lutou contra ele, usando as armas espirituais que Jesus Cristo oferece, que são o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, o poder do nome do Espírito Santo de Deus, o sangue inocente que Jesus Cristo derramou na cruz. Quando se fala assim para um demônio, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Não existe demônio que resista. É impossível vencer os demônios se não se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Os demônios fazem o que bem entendem na vida de quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Pense nisso, ouvinte. Faça a vontade de Deus, não a sua vontade, nem a vontade do diabo. Você tem que receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você tem que ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, para ter o direito de ir morar no paraíso de Deus. É aqui na terra que você tem que se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. No céu não vai entrar meio convertido. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo. Se batize do jeito que Jesus Cristo mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16,
Versículo 16: Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Homens não salvam, imagens de esculturas não salvam, elas não andam, elas não veem, elas não ouvem. Pense nisso, ouvinte, ponha em prática na sua vida essa pregação que você ouviu. O Evangelho de Jesus Cristo é Ele próprio falando para você. Pense nisso, ouvinte.